E aí galera do PLMMA, aqui Márcio Miranda de novo. Estamos aí no mês de setembro, né? Agora para quem vai ver esse vídeo, espero que estejam vendo em outros meses também, mas no mês de setembro todos sabem que comemoramos o 20 de setembro, né? A Revolução Farroupilha. Comemoramos o ideal gaúcho, o Dia do Gaúcho, que todos nós nos orgulhamos. E a gente queria aproveitar esse período para destacar os 10 momentos históricos da história do Vale Tudo ao MMA Gaúcho. Em momentos importantes na qual nós tivemos muita movimentação nas cidades, né, aqui no estado, de lutas que movimentaram o cenário de combates da época, do passado e até mais recente, né? Uma evolução dos momentos históricos do Vale Tudo Gaúcho. Vale tudo porque até então, né, no final dos anos 90 ali, nós não tínhamos umas regras unificadas, né, que todos nós temos hoje em dia, que popularizaram o esporte. E o Rio Grande do Sul também teve um bom destaque no cenário nacional desde o começo do século XX. Então eu queria destacar para vocês algumas coisas que de repente vocês não sabem. Momentos bacanas, momentos históricos de lutas que tiveram aqui desde Porto Alegre, as cidades do interior, que acabaram participando da evolução do esporte. Então, vamos falar primeiro aqui sobre Conde Koma. Conde Koma vocês conhecem, né? Mitsui Maeda, um introdutor do jiu-jitsu no Brasil, que acabou indo para o Belém do Pará, né, que junto com Carlos Gracie, a família Gracie desenvolveu, todo mundo sabe, desenvolveu o jiu-jitsu no Brasil. Mas ele fazia parte de um grupo, né, de japoneses que viajavam pelo mundo fazendo desafios, fazendo apresentações para difundir as artes marciais, né? E ele andou passando pelos Estados Unidos quando ele saiu do Japão, aí acabou descendo para a América Latina, pela Argentina, pelo Uruguai e acabou vindo a Porto Alegre, mais precisamente em 14 de novembro de 1914. Ou seja, um ano antes de ir para Belém do Pará, quando ele conheceu lá Carlos Gracie e tudo mais, ele passou pelo Rio Grande do Sul. E chegando aqui no Rio Grande do Sul, ele fazia um trabalho de desafiar lutadores locais, de fazer apresentações, mostrando que a arte marcial dele era imbatível, né? Não era bem o jiu-jitsu, né? Era o jiu-jitsu com o judô. Ele era aluno de Jamiro Kano, né? E ele era um cara especialista em artes marciais japonesas, então ele queria difundir o esporte pelo mundo. Era a função dele. Chegando aqui, mais precisamente no dia 19 de novembro de 1914, ali no local onde é a Caixa Federal, na Rua da Praia, aqui em Porto Alegre, na Rua dos Andradas, havia um circo na qual ele enfrentou um capoeirista local, um brigador local, que era tal de Jorge da Capoeira. Um capoeirista, um cara muito alto, né, forte, e o Mitsui Maeda com seu 1,68 m, né, enfrentando um gigante, na qual ele, perante muitas pessoas, né, que não acreditavam nele, ele acabou vencendo por finalização. E isso aí aconteceu em Porto Alegre, né? Porto Alegre, capital, em 1914. Então, para vocês verem como aqui nós já tivemos a participação de um dos precursores do jiu-jitsu do mundo, né? Seguindo mais para frente, mais precisamente no final dos anos 30, começo dos anos 40, um grande nome do jiu-jitsu, que treinava com Carlos Gracie, veio morar aqui na cidade, que era o George Gracie. George Gracie, né, um faixa preta de jiu-jitsu, também era campeão de wrestling, né, de luta livre nem tanto, mas ele participou de muitos combates, né, sem pano, na época era catch, né, que se chamava. Era um dos grandes lutadores lá do Rio de Janeiro. Veio morar em Porto Alegre, estava tendo uma vida calma aqui e na imprensa estava sempre, né, se destacando como o melhor lutador do Brasil. Fazia participações aqui onde existia o Estádio América, que era na Zen, aqui de Porto Alegre.
que mais tarde foi lá para a região de Borges de Medeiros, aqui na capital. Fazia apresentações contra lutadores locais, sempre vencia. Só que nesse mesmo período, no final dos anos 30, começo dos anos 40, já vinha aparecendo e despontando Euclides Ratten, né, o mestre Tatu, o grande lutador percussor da luta livre, campeão de luta livre. E havia esse embate entre os dois, essa discussão na imprensa, e ele acabou vindo atrás do George Gracie aqui em Porto Alegre, que no começo já não aceitou o combate, né? Não queria lutar, porque disse que não estava bem preparado, pediu um tempo para se preparar, e enquanto isso o Euclides Ratten, que era empresariado pelo professor Loanzi, que é um dos introdutores do judô aqui no estado, o primeiro presidente da Federação de Judô aqui no Rio Grande do Sul, um grande nome, né? Um dia eu vou falar nele também, professor Loanzi. Professor Loanzi que fez esse embate aí, o contato dessa luta. No fim, acabou saindo a luta no Estádio América, no ano de 1941, acabou rolando essa luta, e lotou a casa, né? 3.000 pessoas ali no Estádio América, com 3 rounds de 10 minutos cada, e Euclides Ratten, o Tatu, acabou vencendo o combate por chave de braço no 3º round, levando ao êxtase o público local e se tornando o maior campeão da época, né? Euclides Ratten, Tatu, passou por aqui, inclusive fez várias lutas aqui no estado, no Rio Grande do Sul. O Euclides Ratten, campeão de luta livre. Isso já na época do Vale Tudo, né? Era mais catch, né? Catch era parecido com uma luta livre, com tapa, outros já valendo mais tudo, né? Um dia nós vamos conversar mais para explicar isso para vocês. Outro momento que teve destaque aqui, que movimentou o cenário das lutas no estado, foi quando o Rei Zulu, em 15 de maio de 1987, marcou lutas aqui, né? Desafiou todo mundo. Ele foi na antiga TV Gaúcha, né? E fez um desafio público, desafiando todos os lutadores de Porto Alegre, região, que quisessem lutar com ele, né? Então, devia ter aposta, dinheiro, e marcaram 2 eventos, né? Um deles foi no Teresópolis Tênis Clube e o outro foi no Gigantinho, na qual teve uma proporção maior. Teve apresentações, teve outras lutas, né? Lutas de taekwondo. Inclusive teve um grande professor amigo nosso, o Valdeci, que lutou com o Zulu nessa noite, né? Professor de taekwondo na época, muito forte, campeão brasileiro, e acabou perdendo, né? Durou ainda uns 3 rounds com o Rei Zulu, que era de uma arte marcial totalmente diferente da dele, e acabou perdendo para o Rei Zulu, o mestre Valdeci, né? Grande nome aqui do estado. Só que nessa mesma noite o Valdeci, o Rei Zulu, lutou com mais 3 lutadores. Então ele teve 4 lutas naquela noite, e um deles foi com o Cavaleiro Fantasma, né? Não se sabe muito bem quem é esse Cavaleiro Fantasma. Havia um acordo, parece que de 10 rounds, e no 6º round esse Cavaleiro Fantasma acabou desistindo, né? O que não estava ali no acordo entre deles ali, que não podia desistir, era só quando alguém fosse finalizado, nocauteado. E acabou tendo uma confusão, briga generalizada, e aí acabou o evento, né? Isso aí prejudicou muito a imagem do Vale Tudo na época aqui no estado, aqui em Porto Alegre, né? Estavam presentes políticos de Porto Alegre, vereadores, acabaram sendo atingidos por cadeiras. Então você imagina a confusão que o Rei Zulu arrumou aqui em Porto Alegre. Mas foi um momento que se destacou na imprensa local. Isso foi em 1987. Aí teve esse ato aí, né? As coisas vinham acontecendo mais no Rio de Janeiro, como sempre, ali, no norte, no nordeste, envolvendo o Vale Tudo. Porto Alegre sempre com muita força nas artes marciais mais tradicionais, tipo o taekwondo era muito forte nesses anos, final dos anos 80, 90, né? O judô sempre muito forte, o karatê. E acabou que em 1996, pessoal, 1996, quando o Vale Tudo vinha se destacando já por causa do UFC, que já tinha sido lançado em 93, com o Royce Gracie ganhando 3 edições, teve uma edição no Planeta Atlântida, pessoal. No Planeta Atlântida, na primeira edição do Planeta Atlântida, tivemos Vale Tudo, um ringue com Vale Tudo ali para a galera assistir,
com mais de 60 mil pessoas no evento, né? No caso, para assistir os shows e tudo, mas tinha esse evento. Inclusive eu, na época, me inscrevi, tentei, procurei lá, José Mares Perre, lá na Academia Sul Jiu-Jitsu, procurei ele pessoalmente lá no Passo da Areia para participar. Acabei não conseguindo participar, por alguns motivos e tal. E foi um evento que rolou, que eu gostaria muito de ter participado. Quem participou ali, alguns nomes, o Fabiano Boxier, que vocês conhecem, grande professor, né, participou, Luiz Brito, Maurício Bopp, pessoal ali da Sul Jiu-Jitsu participou desse evento de Vale Tudo no Planeta Atlântida, né, que teve ali destaque na mídia e tal, né, acabou empolgando o pessoal na época. Só que, seguinte, o ano seguinte, 1997, 27 de setembro de 97, no Rio de Janeiro, acabou tendo aquele evento Pentagon Combat, que foi feito num octagon de 5 lados. Primeira vez no Brasil que foi feito um evento assim. Naquele ano, o Marcos Ruas tinha sido campeão no UFC e vinha mostrando aquela mescla de artes marciais dele com bastante Muay Thai, luta livre, chão, né? Acabou impressionando a galera. Aí nós tivemos a disputa de jiu-jitsu contra a luta livre em 1997 e tivemos a luta do Renzo Gracie com Eugênio Tadeu. Foi uma luta que acabou lotando lá o ginásio e no final deu uma confusão, desligaram luz porque o Eugênio estava ganhando, outros disseram que não. Acabou tendo briga generalizada. O que aconteceu? Proibiram o Vale Tudo no Rio de Janeiro. Deu uma confusão nacional, apareceu na mídia nacional. E isso aí acabou repercutindo aqui em Porto Alegre, que acabou tendo a lei Pujol, que proibiu o Vale Tudo aqui na região. Aqui na região não, né? Em Porto Alegre era proibido, não podia ter nada parecido com o Vale Tudo. Isso a gente conseguiu reverter em 2015, mas por causa desse evento aí, nessa época, entre 96 e 97, acabaram com o Vale Tudo no Rio de Janeiro, que era o berço do esporte. Tivemos essa parada aí e tudo, o esporte acabou evoluindo, crescendo, e no começo dos anos 2000 começaram a surgir os eventos novamente. Só que em Porto Alegre não podia ter, né? Então o pessoal fez em São Leopoldo o Sul Combat, né? Sul Combat no dia 29 de novembro de 2003. Foi um evento também bacana, um evento que mobilizou as equipes aqui locais para participar desse evento de Vale Tudo. Alguns nomes participaram, como o Hélio Dipp, o Bernardo Lopes, né, que vocês conhecem, que já lutou o X-Fest, o Thiago Minu e o Eduardo Veríssimo, o professor, participou desse evento aí, o Sul Combat, que movimentou a época, né? Bem legal na época esse evento de Vale Tudo. Já mais pra frente, também tivemos o Pro Fight. O Pro Fight era um evento do Luiz Brito. O Pro Fight 4 foi muito legal, porque ele foi no Bar Opinião, o Pro Fight 4. E ele teve 2 GPs. Ele foi no ano de 2005. No ano de 2005, mais precisamente em abril de 2005. E nesse evento nós tivemos ali lutas de Muay Thai, Taekwondo na abertura. E 2 GPs. Esse GP era um GP até 84 e um GP até 93 quilos. Tivemos na luta principal o João Assis. E alguns nomes participaram desse evento aí, como o Fábio Flores, né, o professor Fábio Flores, o Felipe Miranda, e o campeão do GP até 93 quilos foi o Rubens Macula Xavier, um grappler lá de São Paulo, que acabou ganhando. Foi um evento bem organizado e foi dentro da casa que vocês conhecem, o Opinião Casa de Shows, bem legal, bem bacana, numa época que estava em ascensão ali o Vale Tudo. Já era MMA ali, né? Ali já era com as regras do MMA. Mais pra frente, um pouquinho mais para frente, em 18/4 de 2009, nós tivemos o primeiro Golden Fighters. Golden Fighters, eu estou falando aqui em homenagem ao Golden Fighters, ao nosso amigo lá, o Gustavo Fink, que fez um evento muito legal, um evento que acabou trazendo grandes nomes, um evento bem estruturado, um evento que tinha um destaque no Rio Grande do Sul, trazendo nomes de fora, nomes locais. É um evento que acabou motivando muitos a fazerem eventos no estado, tipo eu, tipo o próprio Jorge Velho lá, todo mundo tinha o Golden Fighters como exemplo, né? Muitos nomes passaram ali
no Golden Fighters, como tipo o Woody Lima, o Éder Jones, o Thiago Minu, o Michael Falcão. E nesse evento aí, nesse primeiro, a luta principal foi entre o Michael Falcão e o Alan Froist, né? Na categoria 93 quilos. Eu estava nesse evento aí, estava bem cheio, bem legal, lá no ginásio da FENAC em Novo Hamburgo. Nesse período, pouco antes ali, na realidade foi no ano de 2009 também, nós tivemos o Clube da Luta 1. Nesse Clube da Luta 1, esses nomes que estavam em ascensão, tipo o Johnny Garcia, o Douglas Del Rio, eles estavam começando, né? Estavam participando de eventos. E nesse evento a luta principal foi do Michael Falcão com o Daniel Xuxa. Foi a primeira luta entre os dois ali, que teve um desfecho que o pessoal não esperava. Todo mundo tinha o Michael Falcão como o favorito, só que o Daniel Xuxa acabou sendo o vencedor, nocauteou o Michael Falcão, né? E causou um impacto muito grande ali na época aí. Em seguida que essa luta aí terminou, eles já tentaram fazer a revanche, aí demorou um pouquinho, e essa luta acabou acontecendo, né? Agora nós estamos indo para o 8º momento histórico, em Pelotas, né? Em Pelotas, no dia 21 do 12, 21 do 12 foi esse evento do primeiro, né? Depois nós tivemos, no dia 9 do 10 de 2009, Falcão e Xuxa 2, num evento chamado MAFC, nos pavilhões os pavilhões da onde tem a festa de Pelotas lá dos doces, né? Gigantesco, 4.000 pessoas presentes. Eu estava lá, Douglas Del Rio lutou nesse evento aí, e foi um evento inesquecível, né? Foi um evento inesquecível. Quase que a luta não saiu entre os dois, e no final acabou rolando lá a luta, porque o Daniel Xuxa queria mais dinheiro e tal, e acabou acontecendo a luta na qual o Michael Falcão venceu. Michael Falcão venceu por nocaute aos 52 segundos do primeiro round, né? Então foi um grande momento aí do MMA gaúcho, porque movimentou ali, tinha o MC Net Channel, né, que era um blog da época do Márcio Cury, que movimentava a galera, todo mundo acessava, época do Orkut. Olha, era bem legal esse momento aí, né? Nós tivemos também um momento histórico envolvendo o Michael Falcão, a luta do Michael Falcão com o Leandro Gordo, mas aí nós vamos falar depois sobre esse momento aí também, que movimentou aquela região lá, lotando lá a casa. Vamos para o momento número 9, já mais recente, no ano de 2012, precisamente no dia 21 de dezembro de 2012, há 10 anos atrás, o Jungle Fight 47. Há muito tempo o Jungle não vinha, aliás, nunca tinha vindo no Sul, né? Só que nós estávamos há mais de 6 anos sem nenhum atleta gaúcho no evento. Quem tinha participado era o Fabrício Verdun, o Edson Drago e tinha mais um que tinha participado, que era gaúcho também. E nesse momento não tinha ninguém. Então acabou que o Douglas Del Rio entrou no evento de Itu. E em seguida nós tivemos no mês de dezembro essa edição 47 em Porto Alegre, na qual foi inesquecível, 5.000 pessoas ali no Tesourinha. Nós tivemos a luta principal com o Itamar Rosa disputando o cinturão. Nós tivemos o Douglas Del Rio, o Mauro Chauletti, o Dimitri Zebrowski, o Wagner Noronha, o Claudir Dutkevis. Realmente foi um momento inesquecível para o MMA gaúcho, quando nós tivemos o Jungle Fight 47 aqui na cidade de Porto Alegre. E para finalizar, o momento número 10, né, não podia deixar de ser, quando nós tivemos o UFC Fight Night 61, com a luta de Frank Mir e Pezão aqui no ginásio do Gigantinho. Talvez não tenha tido assim o público que todos esperavam, né? Dizem que estava em torno de 5.000 pessoas, um pouco mais, 7.000 pessoas. O ginásio cabe muito mais, mas estava bem legal, bem bacana, bem cheio, assim, né? Aquela estrutura do UFC.
nomes como Sam Alvey, Jessica Andrade, Marion Renault, Santiago Ponzinibbio e Ivan Bachmann participaram dessa edição. Eu estava lá, foi realmente inesquecível, porque era aquele clima do UFC, né? Bruce Buffer, todo mundo lá. Olha, foi bacana. Isso foi no dia 22 de fevereiro de 2015. Então esses aí são os 10 momentos que eu queria destacar, momentos históricos do Vale Tudo Gaúcho, do MMA Gaúcho, nesse mês da Revolução Farroupilha, do 20 de setembro. Parabenizar todos os gaúchos guerreiros, aguerridos, que estão sempre enfrentando vários problemas para poder participar de combates aí, que superam problemas, que são destemidos, sempre foram, o povo gaúcho, né? E agradecer ao Pelei aí. Galera, pega e compartilha esse vídeo aí, dá um like, vai lá no canal do Peleia, te inscreve, né? Manda pra galera, dá uma força aí pro MMA Gaúcho. E o ano agora que está encerrando, está tendo muito evento, né? Teremos o Access aí no dia 15 de outubro em Itaqui, com grandes nomes aí, Wagner Noronha tá voltando, né? O Elerson Lele, o Gilson Cardoso, temos argentinos participando, vai ser bem legal, participe aí, vai ter pay-per-view para quem não conseguir ir, né? E o pessoal local todo vai estar lá, previsão aí de casa cheia lá no Castelão, então acompanhe, o Pelé vai estar cobrindo, tá? O Pelé vai estar cobrindo, vai estar bem legal. Teremos mais eventos aí até o final do ano, graças a Deus essa pandemia já foi, agora nós estamos voltando ao cenário. 2023 promete. Tamo junto, galera. Um abraço.